Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos começar uma nova fase, onde nós vamos começar a falar do reino da divina vontade, como obter esse reino da divina vontade, tá bom? Então, um trecho do volume 30, começando dia 20 de março de 1932. 3 condições necessárias para a obtenção do reino da vontade divina, como todos vivem na vontade divina. Um modo de vida diferente. Então, vamos ver se eu consigo falar desses 3 pontos aqui. Que é um trecho bem grande. Eu estava pensando na vontade divina e disse a mim mesma: se nosso Senhor ama tanto tornar conhecida uma vontade assim tão santa e quer que ela reine no meio das criaturas, por que então Ele quer que oremos por ela e, enquanto uma vez, se Ele quiser, Ele pode dar, mesmo sem muita oração? E meu doce Jesus, me surpreendendo, me disse: minha filha, conhecer a minha vontade divina é a melhor coisa que posso dar e que a criatura pode receber. E seu reinado é a confirmação de seu grande presente. É o desdobramento de sua vontade conhecida. Então você precisa perguntar, ao pedir que a criatura se organize, forma em si um palácio para onde recebê-la. Ao pedir, ela adquire amor para amá-la. Ela adquire os dons de sacrifícios necessários para possuí-la. E como pedimos, a vontade humana perde sua terra, fica fraca, perde força e está pronta para receber o domínio da vontade suprema. E Deus, vendo-a orar, está disposto a dá-lo. São necessárias as disposições de ambos os lados para dar nossos dons celestiais. Quantos presentes queremos dar, mas como não são solicitados, nós os guardamos em nós mesmos, esperando para dar quando são solicitados. Pedir é como se o comércio entre o Criador e a criatura estivesse se abrindo. Se você não pedir, o comércio está fechado. E nossos dons celestiais não descem para dar a volta na face da terra. Portanto, a primeira necessidade indispensável para obter o reino da vontade divina na terra é solicitá-lo com orações incessantes, porque ao orarem, assim as cartas chegam até nós. A nossa aderência à hora da súplica, na hora do acordo em que vocês querem fazer com a nossa vontade, até a última letra do acordo final chegar. Segunda necessidade. A segunda necessidade mais indispensável, que é a primeira, para obter este reino é necessário saber que ele pode ser obtido. Quem pode pensar em um bem, desejá-lo e amá-lo se não souber que pode tê-lo? Ninguém. Se os antigos não soubessem que o futuro Redentor viria, ninguém teria pensado, orado ou esperado pela salvação, porque a salvação, a santidade daqueles tempos, foi fixada, centralizada no futuro Salvador Celestial. Fora disso, não havia esperança para nenhum bem. Saber que você pode ter boas formas de substância, vida e alimento desse bem na criatura, aqui estão, portanto, as muitas grandezas sobre a minha vontade que vos manifestei, para que se saiba que o reino da minha vontade, a era da paz, se pode obtê-la. Quando se sabe que um bem pode ser possuído, as artes e o trabalho, laboriosidade são usadas e os meios para obter o propósito são empregados. O terceiro meio necessário é saber que Deus quer dar este reino. Isso estabelece então um fundamento, a esperança de obtê-lo, e forma os preparativos finais para receber o reino da minha vontade na terra. Um bem que você deseja hospedar aqui, sabendo que quem quer dar já o deu, pode ser chamado de último golpe da graça e ato final para conseguir o que deseja. De fato, se eu não tivesse manifestado a você
que posso dar e quero dar ao meu reino da divina vontade, para que ela seja dominadora e dominante entre as criaturas, você teria sido indiferente, quanto todas as outras por um bem tão grande. Então, seu interesse e suas orações foram efeitos e partes do que você conheceu. Eu mesmo, quando cheguei à Terra, pode-se dizer que os 30 anos da minha vida oculta não parecem fazer bem a ninguém, que nem eu me conhecia. Sim, eu estava no meio deles, mas despercebido. Tudo de bom aconteceu entre mim, o Pai Celestial, com minha Mãe Celestial e o querido São José, porque eles conheciam aquele que eu era. Todos os outros não conheciam nada de mim. Ao invés disso, quando saí do meu esconderijo e me apresentei publicamente, dizendo que eu era o Messias prometido, o seu Redentor e Salvador, e embora ao me informar, isso também trouxe calúnia, perseguição, contradição, raiva, ódio dos judeus e a mesma paixão e morte. Todos esses males que caíram sobre mim como uma chuva torrencial originaram-se do fato de que, me dando a conhecer que afirmei o que eu realmente era, a palavra eterna desceu do céu para salvá-los. Tanto que, enquanto eu estava na casa de Nazaré sem saberem quem eu era, ninguém me disse nada, nem me caluniou e nem me machucou. Como eu me revelei, todos os males então caíram sobre mim, mas isso foi necessário para me tornar conhecido. Caso contrário, eu teria ido para o céu sem realizar o propósito para o qual vim à terra. Em vez de me dar a conhecer, apesar de ter atraído muitos males, em meio a esse abismo de males, formei os meus apóstolos, proclamei o Evangelho, trabalhei prodígios e meu conhecimento instigou meus inimigos a me fazer sofrer tantas dores até me dar a morte de cruz. Mas tive a minha intenção, que muitos me conhecessem, entre muitos que não queriam me conhecer, e realizei a minha redenção no meio desse abismo de males. Eu sabia que, me dando a conhecer, a perfídia e o orgulho dos judeus contra mim seria muito grande, mas era necessário me dar a conhecer, porque uma pessoa, um bem, se não é conhecido, não é portador da vida ou do bem. As verdades boas e desconhecidas permanecem presas em si mesmas, sem frutos, como tantas mães estéreis que terminam sua geração com elas. Veja, portanto, como é necessário que saibamos que eu posso dar o reino da minha vontade e o que eu quero dar. Eu posso dizer que entra a mesma necessidade, como a de me dar a conhecer de quem eu era e de que eu era o Filho de Deus que veio à Terra. É verdade que muitas pessoas que sabem disso repetem o que me fizeram agora, quando eu me tornei conhecido quem sou e o tão esperado Messias. Hoje também, diante do reino da divina vontade, há calúnias, contradições, dúvidas, suspeitas e desprezo, como já o fizeram logo que foi o começo da impressão da minha publicidade, que sugeri tornar conhecida agora a minha vontade divina, mas isso não diz nada. É bom que, possuindo a força ferida do mal, as criaturas do inferno, sentindo-se feridas, se armam contra o bem e gostariam de aniquilar o bem, aquele que quer dar a conhecer o bem. Mas, apesar de tudo o que eles queriam no primeiro minuto, por querer nascer o conhecimento da minha vontade, e quem quer reinar, eles tentaram sufocar, até deram seus primeiros passos, e no que alguns não acreditaram, outros acreditaram. Os primeiros passos chamarão o segundo, o terceiro, e gradualmente, apesar de haver aqueles que despertam as contradições e dúvidas, mas é de absoluta necessidade que minha divina vontade seja conhecida, e que eu possa dar e queira dar. São condições que sem eles Deus não pode dar o que quer dar e a criatura não pode receber. Portanto, ore e não se negue a dar a conhecer a minha vontade divina ao mundo. O tempo, as circunstâncias, as coisas, as pessoas mudam, nem sempre são as mesmas. Portanto, o que não é obtido hoje pode ser obtido amanhã, mas para a confusão daqueles que sufocaram um bem tão grande, mas minha vontade distante triunfará e terá sim o seu reino na terra. Por isso fiquei pensando na vontade divina e me abandonei em seus braços divinos, e meu amado Jesus acrescentou:
Boa filha, você deve saber que minha vontade divina possui e contém em si todas as alegrias, todas as belezas. Daí tudo sai sem perder nada, tudo contém em si mesma. Pode-se dizer que traz todos e tudo em seu imenso ventre de luz, para que todos vivam dela, mas com essa diferença, que com toda a sua vontade quer viver nela e é subjugado por seu domínio. Ela quer viver na criatura, mas ela é subjugada por seu domínio, né? A pessoa não deixa a divina vontade reinar. Vive como filha e como filha herdeira de alegrias, de belezas, de riquezas dos bens de sua mãe, para que esta mãe tenha a intenção de embelezar, enriquecer e fazer sua filha se alegrar. Então, para quem quer, quando não é subjugado, a pessoa quer os bens, então ela vive feliz, né? Ao contrário, para quem quiser viver pela vontade humana somente e não se deixa reinar pelo domínio da divina vontade, mesmo assim vive na santa vontade, mas vive não como filho, mas como um estrangeiro. Então eu li errado em cima aqui, ó. É a pessoa que é subjugada para o seu domínio e vive como filha da divina vontade e como filha herdeira de alegrias, de beleza, riquezas dos bens de sua mãe, para que essa mãe divina tenha a intenção de a embelezar, enriquecer e fazer sua filha se alegrar. Ponto. Aí tem a pessoa que não quer viver a vontade divina, que não se deixa subjugar pelo seu domínio. Não se deixa subjugar pelo seu domínio. Agora o quê? Ao contrário, quem quiser viver pela sua vontade humana e não se deixa reinar, subjugar pelo seu domínio, vive nesta santa vontade, mas vive não como filho, mas como um estranho, um estrangeiro. E todas as alegrias são convertidas em amargura para essa criatura. Riquezas na pobreza, belezas na feiura, porque vivendo como uma estranha para ela, ela vive como parte dos bens que minha divina vontade possui, só como parte, né? Como uma parte, né? Que é a parte de viver, de comer, de respirar, a base, né? Só vive da base ali. Eu tô comendo, tô vivendo, tô respirando, tô, né? Andando, né? O sangue está circulando. Então eu tô vivendo com parte dos bens da vontade divina que mantém na terra, que mantém o céu nascendo. Então eu tô fazendo parte aí, né? Mas só que com razão merece que nada possua de bem. Sua vontade humana, que a subjuga, lhe dá o que ela possui. Então ela vive pela vontade humana para poder ter aquilo, tudo que ela quer. As paixões dela, as fraquezas e misérias dela, que ela quer curtir, né? Que ela quer ficar nessa vida. Nada escapa da vontade divina, nem mesmo o inferno. E como eles não a amaram na vida, eles são ou viveram como membros separados dela, mas sempre por dentro, não por fora. Agora, naquela prisão sombria, as alegrias, a felicidade e as bem-aventuranças da minha vontade divina são convertidas em dores e tormentos eternos. Portanto, viver em minha vontade não é algo novo, como alguns acreditam. Todos vivem nela, bons e maus. Se você quer dizer novamente, é um modo de viver. Vivendo como um estranho, eles vivem só com parte dos bens que minha vontade divina possui e com razão merecem assim. Quem então a reconhece como um ato contínuo da vida, que lhe dá o domínio em todos os seus atos, porque viver nela é a santidade a todo instante que a criatura recebe. Pode-se dizer que cresce continuamente em santidade, mas a santidade é assumida pela minha vontade, crescida junto com ela, para que sinta a minha vontade de viver mais do que sua própria vida. Por outro lado, aqueles que não vivem na minha vontade, apesar de estarem dentro dela, não a reconhecem em todos os seus atos e vivem como se vivessem longe dela e não recebessem o ato contínuo de sua vida, apesar de recebê-la. Dessa maneira, a santidade de viver em minha vontade não é formada, mas no máximo é a santidade das circunstâncias apenas, para que eles se lembrem da minha vontade divina quando ela oprime uma necessidade deles, uma dor, uma cruz. Então você as ouve e exclama: a vontade divina será feita. E no resto de suas vidas, onde estava a minha vontade? Não estava em lugar nenhum. Ela já não estava com eles, porque eles não a aceitavam, contribuindo então para todos os seus atos. Ela era para eles, mas eles não a reconheceram, não. Acontece como uma mãe que mora num palácio, que deu à luz muitos filhos.
Alguns permanecem sempre ao redor da mãe, que infunde seus nobres caminhos aos filhos, nutre-os com uma delicada e boa comida, os veste com roupas decentes, confia seus segredos e os torna herdeiros de seus bens. Pode-se dizer que a mãe vive nos filhos e os filhos na mãe. Eles se felicitam e se amam com amor inseparável. As outras crianças vivem no palácio da mãe, mas nem sempre estão ao seu redor. Sentem prazer em morar em quartos distantes daquele da mãe, portanto, não aprendem seus nobres caminhos, não se vestem decentemente. Os alimentos que tomam fazem mal, mais mal do que bem. E se às vezes vão até a mãe, não é por amor, mas por necessidade. Nossa, que horror! Daí a grande diferença entre uma e outra dessas crianças. Apesar de tudo isso, ambos vivem no mesmo palácio da mãe, na terra, né? Assim todos vivem em minha vontade. Mas somente quem quer viver dela, vive nela como filhos de sua mãe. Todos os outros que vivem nela nem a conhecem. Outros vivem como estranhos e outros sabem que a ofendem. Fiat. Nossa, gente, que trecho incrível! Uau, que verdades incríveis, 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 incríveis. Jesus, misericórdia, ajuda nós nessa graça de poder ler isso aqui e trazer isso para dentro de nós e fazer a gente viver essa graça. Meu Deus, obrigado, Senhor, Deus do universo. Que trecho maravilhoso. Pai, misericórdia, que trecho lindo que o Senhor deu pra gente poder explicar bem o que é a divina vontade. Com as suas próprias palavras, né? Que a gente fica falando tanto aqui, as pessoas às vezes pensam que é a gente que tá falando, né, Jesus? Mas não é, né, nós? Não é nós, não. É o Senhor que fala o tempo todo pra nossa cabeça. E a gente estuda o tempo todo esse livro do céu maravilhoso. E a gente fica inebriado dessas verdades e quer explicar pra todo mundo. Ai, meu Deus, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós, Senhor. Ajuda todo mundo a falar dessa divina vontade rica, maravilhosa. Então vamos lá, gente. 20 de março de 1932, Jesus, com sua bondade infinita, misericórdia, veio para Luísa Picarreta nesse dia. E ela estava pensando na vontade divina e ela disse para ela mesma: se o nosso Senhor ama tanto, então, tornar conhecida essa vontade tão santa e quer que ela reine no meio das criaturas, por que Ele quer que nós peçamos por ela, oremos por ela, imploremos por ela? Enquanto uma vez que Ele quer, Ele pode dar, por quê? Por que eu tenho que orar tanto assim? Por que eu tenho que pedir o reino da divina vontade? Se a vontade divina quer reinar e ela é dona de tudo, ela devia chegar e assumir todo o controle da terra, tal, né? É isso que eu acho que a Luísa pensou dessa forma, tá bom? Então, por que eu tenho que pedir o reino, tenho que implorar para poder vir esse reino se é para reinar, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Como que pode Deus ser tão maravilhoso desse jeito, gente? Fala sério. Ele quer dar um bem para a criatura e quer perguntar se... E quer que a pessoa pergunte ainda. Quer que a pessoa peça. Por quê? Porque Ele quer amar de verdade, não quer, e quer na liberdade. Ele quer amar aqueles, quer dar para aqueles que querem. Ele não quer dar para aqueles que não querem, né? Que graça tem dar uma coisa tão maravilhosa para quem não quer, gente? É perda de tempo, é jogar fora. Imagina, você vai dar um presente para alguém, você tem um presente tão maravilhoso, você faz de conta que você tem uma produção de mel. Uma produção de mel maravilhoso, assim. Mel maravilhoso, melhor qualidade, mas você fez com tanto amor. Aí você tem a sua família, todinha lá, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus tios. Você quer dar para todo mundo o mel, porque sobrou mel em produção lá. Você quer dar, mas só que daí você vai primeiro perguntar se as pessoas querem, né? Porque já pensou se você dá e as pessoas jogam fora? E deixa aquele mel se perder? Dá o mel para algum bicho comer, não sei, fazer qualquer coisa. Ou deixar lá guardado e nunca comer e depois outro dia estragar e jogar fora. Já pensou que coisa triste, né? Que coisa horrorosa, né? Você fez com tanto amor, trabalhou tanto com aquelas abelhas suas lá, né? Elas trabalharam com tanto amor também, as abelhas. Você cuida delas com o maior carinho,
Elas produzem um mel tão maravilhoso. Você retira todo aquele mel, né? Uma boa lá, belezinha. E aí você vai com os seus potinhos bonitinho, embaladinho para dar pros outros, e as pessoas não querem e não usa mel para nada. A pessoa nem sabe como que usa mel. Para que usa o mel? Não faz nada com mel. É melhor você vender do que dar para alguém que não vai saber, né? Que não vai saber, né? Usar. Então, pensa bem. Então, não dá. Você quer dar uma coisa tão maravilhosa para as pessoas e elas não pedem, e elas não perguntam, você não pergunta para elas se elas querem, e elas não falam nada, elas não pedem muito, não faz nenhum sacrifício para ter esse bem, né? Não quer nem pagar. Aí você fala assim, eu quero dar para vocês, mas tem um custo. Vocês podem pagar? Gente, eu tenho um produto maravilhoso, eu tô vendendo, né? E eu queria fazer para vocês um preço mais baratinho, mas eu não quero dar de graça, né? Você não quer dar de graça, não. Eu não quero dar de graça, eu quero vender. Tem que ter uma compra aí, tem que ter um preço. Eu quero que vocês saber se vocês pagariam por isso, né? Se vocês pagariam por isso. Então, vamos dizer assim. Então, Jesus quer que a gente pague por isso com orações, com sacrifícios. Não é mesmo? Para poder provar que a gente quer. Ele só quer dar se a gente tiver merecimento, né? Se a gente quer, a gente quer. Só isso. Que graça tem em dar uma coisa que a gente não quer? Fala sério. Então, se coloca no lugar de Deus e entende isso, né? A gente entende plenamente que Ele está certíssimo na forma que Ele está fazendo. Precisamos pedir, sim. Ter certeza de que nós queremos. Igual quando Jesus veio, precisava pedir, né? Nossa Senhora implorou. Várias pessoas também pediam. São José pedia para a vinda do Messias. Várias pessoas naquela época pediam, né? Para que viesse o Messias e sacrificavam, né? Tanto que o São José ele era casto para pedir o reino da divina vontade, né? Ele guardava pureza porque ele queria pedir o reino da divina vontade. Era um sacrifício para poder pedir o Messias, para pedir o Messias, né? Então você que é virgem, né? Se você quiser, você pode ofertar a sua virgindade para pedir o reino da divina vontade, igual São José fez. Você pode ofertar a sua vida de solidão, né? Se você que está sozinha, que não, né, que parou de, só quer viver na divina vontade, parou de procurar namorado, não quer mais saber, quer viver na castidade, fazer esse sacrifício pelo reino da divina vontade, oferta esse sacrifício pelo reino da divina vontade. Como São José fez, Nossa Senhora fez, guardaram a sua pureza, a sua castidade, né, pelo Messias naquela época. Os dois faziam sacrifícios, né, para poder pedir o Messias. E não é à toa que eles conseguiram, né? Nossa Senhora trouxe ele, conseguiu. São José também teve dignidade, pediu, implorou o Messias, ele veio também. Que maravilha! E Nossa Senhora, ela queria tanto o Messias que ela até sonhava que ela ia ser serva empregada da casa da mãe do Messias, ela falava. Ela falou assim, eu não vou ser a mãe do Messias porque eu vou viver na castidade, né? Mas eu quero conhecer a mãe do Messias. Eu quero conhecer a mãe do Messias e quero ser serva dela. E vou implorar para ela. Eu só nasci para isso. Vou implorar para ela, nem que eu fique na porta da casa dela, lá, só para ver o Messias de vez em quando passar. Eu já ia ficar feliz se ela não quisesse eu lá. Eu ia ficar na porta para ver ele de vez em quando. Eu ia virar eu ia ficar na porta da casa dele vivendo de escrava. Não, vivendo de mendiga dele, né? Só para poder ver ele passar. Ela falou isso no Naval Torta. Olha, para vocês terem uma ideia de como Nossa Senhora queria o Messias. Ela queria tanto que ela imaginava que ele ia nascer na casa de alguém e que ela ia morar lá para cuidar dele, para cuidar dele, para poder, né, trabalhar para ele, para a mãe dele. Ela ia ser serva da mãe dele. Olha que coisa incrível. E se ela não quisesse, ela ia ficar como uma mendiga na porta, vivendo de ver ele de vez em quando.
Olha para você ver como que Nossa Senhora pensava no Messias, só isso que ela pensava. Ela viveu o resto da vida dela ajoelhada aos pés dele. Se ele viesse. Então ela conversava com Deus, falou, por favor, venha. Então você faz isso para Jesus diante do reino da divina vontade. Senhor Jesus, que venha esse reino da divina vontade, nem que eu tenha que ficar... na época que tiver o reino da divina vontade, eu fique em coma no hospital. Eu não possa viver o reino. Eu me faço a proposta pro Senhor. Se esse reino vir e eu não puder curtir esse reino, ver esse reino, não tem problema. Mas se ele venha, que eu fique em coma no hospital, não tem problema. Que eu fique totalmente em coma durante todo o tempo que o reino vir, mas que ele venha. Né? É uma oferta, vai ser um sacrifício muito grande. Né? Eu saber que um reino está acontecendo lá fora e eu tô em coma no hospital. Ai, meu Deus do céu. Já pensou que absurdo você falar isso, mas é verdade, é. Senhor, que venha o teu reino, a divina vontade, que venha logo, eu te peço, Senhor, eu imploro, né? Eu não quero só a divina vontade, eu quero o reino da divina vontade acontecendo no planeta Terra. Eu não quero só para mim, eu quero para todo mundo. Se não for para todo mundo, não tem graça, Jesus. Então eu quero o reino e vai vir para todos aqueles que quiserem viver nessa graça, né? Aí ontem eu fiquei um pouco triste quando eu li Coroa da Santidade, que daí falou que tem gente que vai fugir do reino da divina vontade enquanto acontecer a Era da Paz, que vai ter gente que ainda não quer. Fiquei meio assim, meio chateada, porque eu achei que todo mundo ia querer, sabe? Eu achei que só ia ficar na terra os filhos de Nossa Senhora que entraram no reino da divina vontade. Eu pensava isso. Aí saber que ainda vai, Deus, ele vai estar aqui acontecendo o reino e vai ter gente que vai fugir do reino da divina vontade. Que absurdo. Agora eu tô entendendo por que esse material todo fala sobre aqueles que não vão viver na divina vontade, né? Porque não vai ter gente que não vai viver na divina vontade na época do reino da divina vontade. Que absurdo. Jesus Cristo, misericórdia. Meu Deus do céu, misericórdia, Pai. Como que pode um negócio desse? Mas, o Senhor que sabe de todas as coisas, isso mostra mais misericórdia ainda. Meu Deus do céu. Que misericórdia. Misericórdia. Então vai ter gente na terra que o Senhor vai deixar uma porção de pessoas na terra que ainda tem disposição para querer entrar no reino da divina vontade. E é bom que me dá serviço, né? Daí durante a Era da Paz eu vou ter o serviço de continuar divulgando e evangelizando, né, o reino da divina vontade, ensinando as pessoas a desejar e querer viver na divina vontade, divulgar essa divina vontade enquanto eu estiver no reino da divina vontade, né? E às vezes eu sinto que já estamos no reino da divina vontade, vocês acreditam? Porque Jesus fala que você está vivendo a divina vontade e quer muito, você já está vivendo no reino da divina vontade, porque ela já está na terra, né? Ela já está na terra. E se você só tem que falar, eu quero que a senhora reine na minha vida, reine na minha vontade. Então, de uma certa forma, eu tenho a impressão de que o reino da divina vontade já veio. Pelo menos para mim. É que eu já estou vivendo nesse reino da divina vontade. Mas só que é o seguinte, eu falo desse reino da divina vontade na minha casa, por que as pessoas da minha casa não dão atenção para o reino da divina vontade? Para fazer ela reinar. É aquilo que Jesus acabou de falar aqui, então vamos continuar. Minha filha, conhecer a minha vontade divina é a melhor coisa que eu posso dar e que a criatura pode receber. Então, vou mandar esse trecho aqui pro meu marido, pros meus filhos. Para eles poderem saber que o reino da divina vontade é a melhor coisa que o Senhor pode dar e que eles podem receber. Começar a evangelizar minha casa, porque eles estão ouvindo sempre essas coisas, eu falo disso o tempo todo, mas não adianta, né? A pessoa não acorda para a vida, né? Porque tem que falar, né? Eu acho que tem que falar para a divina vontade. Reina na minha vontade, né? Reina na minha vontade. Reina na minha vontade. Reina na minha vontade, 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 reina na minha vontade,
reina na minha vontade, reina na minha vontade, reina na minha vontade. Fala isso para Jesus. Falei, Aline, como você vai fazer esse trecho? Como você vai terminar esse trecho enorme se você não para poder fazer o serviço? Ai, meu Deus do céu, é assim mesmo que acontece. A gente fica tão apaixonado e quer tanto divulgar essa divina vontade que a gente, né, quer falar disso para as pessoas que a gente ama, né? Vou mandar para minha família, para meus pais também, para minha mãe, meu pai. Minha mãe, meu pai já morreu, desculpa. A minha mãe, para meus irmãos, né? Meu pai já está no reino lá da graça, da pátria celestial. Ele está melhor que eu. Aleluia, está na pátria celestial. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, misericórdia, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse reino da divina vontade que quer reinar no meio de nós. Eu só tenho que agradecer, Senhor, eu só tenho que agradecer, te adorar, te bendizer. Eu fico muito triste, gente, que as pessoas não querem saber o reino da divina vontade. Eu tenho muita tristeza mesmo no meu coração por isso. Então, minha filha, conhecer a vontade divina é a melhor coisa que eu posso dar e que a criatura pode receber. Então, é a melhor coisa, gente. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Não tem que falar, gente. É muito maravilhoso, gente. Nossa, é maravilhoso viver rodeado de Deus. É maravilhoso você saber o que Deus está cuidando de você. Nossa, eu vivo assim todos os dias, gente. Eu vivo assim. O seu reinado é a confirmação de seu grande presente. E o seu reinado é a confirmação de seu grande presente, que é conhecer a divina vontade, né? Que é a melhor coisa que posso dar para a minha criatura e que ela pode receber. E o seu reinado é a confirmação de seu grande presente. Nossa, que maravilha! É o desdobramento de sua vontade conhecida. Então você precisa pedir, perguntar. E ao pedir, a criatura se organiza então, né? Se purifica, né? Se concentra para poder vigiar, fica atenta, para poder ver essa divina vontade reinando, para poder sentir o reinado da divina vontade em si, né? E forma em si um palácio onde vai receber essa divina vontade dentro de você. Ela está fora de você, você vai abrir o coração para recebê-la dentro de você. Ao pedir que ela adquire amor para amá-la, então eu vou pedir, né, e vou adquirir amor para amar a divina vontade. Eu vou pedir e eu vou adquirir os dons de sacrifícios necessários para possuí-la, né, que é abrir mão da minha vontade humana, com prazer, com prazer. Eu dou minha vontade humana para a Senhora Divina Vontade com prazer. Faça tudo o que a senhora quiser com a minha vontade humana. Ela tem que perder a força lá. Aí, a vontade humana pede a sua terra, o seu reinado. Aleluia! Some daqui. Vontade humana não vai viver. Não, vontade humana não vai morar em mim, mas de jeito nenhum. Eu sou humana, mas a minha vontade humana está subjugada. Está sob o reinado da vontade divina de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja. A vontade humana pede sua terra, aleluia. Fica fraca, aleluia. Perde força, aleluia. E está pronta para receber o domínio da vontade suprema. E Deus, vendo-a orar, está disposto a dar. Eu quero. Vem divina vontade, eu quero, vem me dá bastante todo dia eu rezo, por isso que eu estou cheia dessa vontade divina na minha vida. São necessárias as disposições de ambos os lados. Ela quer reinar e eu quero ela, então tamo junta. Fiat. Sim. Os lados para dar nossos dons celestiais. Gente, eu fico tão feliz quando eu falo do reino da divina vontade, vocês não têm noção, eu fico louca de felicidade. São necessárias disposições de ambos os lados para dar nossos dons celestiais. Eu amo esses dons celestiais que o Senhor me dá. Os seus segredos que o Senhor conta para mim. Jesus tem contado muitos segredos novos, revelações inéditas. Totalmente só para gente que vai viver na divina vontade. Não existem as revelações que Jesus conta para nós, para o mundo sem a divina vontade.
Para a pessoa que não vive na divina vontade, se a gente contar as coisas que Jesus está contando para nós, a pessoa vai falar, tão loucos, tão malucos, é impossível. Claro, porque não vivem na divina vontade. Não vão entender absolutamente nada. E vão ficar rindo de nós. Vão ficar rindo de nós, gozando de nós, falando, é impossível Deus ser assim. Ele não é assim, a gente nunca viu Deus ser desse jeito. Claro, vocês não conhecem Ele. Ele só se revela para quem quer viver no reino da divina vontade. Desculpa aí. Desculpa aí. Mas tem muitas verdades que eu estou escondendo de vocês aqui no canal. Que eu não conto. Porque vocês têm que querer viver na divina vontade. Aí, para viver na divina vontade, tem que entrar no meu grupo. Desculpa. Aí tem o grupo chamado Filhos da Divina Vontade. Só entra nesse grupo quem Jesus fala. Essa quer. Pode pôr. Aí eu ponho lá. Quem não está dentro desse grupo, eu não conto as coisas novas que Jesus conta para nós. Não conto. Aqui só estou divulgando para quem ainda está desejando aspirar pelo reino. Você que não está no grupo Filhos da Divina Vontade vai ficar só sonhando, né? Porque você ainda não está falando para mim, eu quero de todo o meu coração e faço tudo o que for necessário, imprimo os 36 volumes do Livro do Céu, porque eu não quero ficar sem esse reino, eu quero viver só para isso, eu quero morrer só para isso, a minha vida é só para isso, eu quero viver 24 horas só pensando nisso. Aí sim, você vai entrar no nosso grupo, a gente só fala disso o dia inteiro. Aí realmente Jesus vai falar para mim, essa aí quer, pode pôr. Primeiro tem que provar para mim, provar para Jesus. Primeiro para Jesus, mais para Jesus que para mim. Mas tem que provar para mim também, porque se eu não souber, não adianta nada, né? São necessárias as disposições de ambos os lados para dar nossos dons celestiais. Quantos presentes queremos dar, mas como não são solicitados, nós os guardamos em nós mesmos, esperando para dar quando são solicitados. Gente, vocês não têm noção dos presentes que Jesus está dando para mim, gente. Vocês não têm ideia das coisas que Jesus me dá. Vocês não têm. Pedir é como se o comércio entre o Criador e a criatura estivesse se abrindo. Sério, tem horas que eu fico até assustada com o que Jesus dá pra gente, sabe? Eu e a Michelle ontem a gente estava conversando sobre várias coisas que Jesus está dando para nós, que a gente estava revelando para nós duas, que a gente até falou assim, Aline, não vamos contar para ninguém ainda não, porque as pessoas vão ficar achar que a gente é louca. É muita coisa pra cabeça. É muita coisa pra cabeça. Até a gente falou, vamos esperar um pouquinho para contar, porque é muita coisa maravilhosa. Eu vou aguçar a vontade de vocês, a curiosidade de vocês agora, eu vou aguçar. Vocês vão ficar... Eu quero que vocês fiquem por dentro assim, eu quero saber. Eu quero saber o que o Senhor está contando para elas, eu quero saber, eu quero viver na divina vontade. Eu vou aguçar a vontade de vocês. Porque se vocês não ficam conversando dentro do grupo, se vocês não se manifestam, se vocês não procuram saber, eu não vou contar. Se Jesus contou só para mim, para Michelle, aguenta firme aí, tem algum motivo, né? Então, até quem tá no Filhos da Divina Vontade, ficar dormindo, vai perder, filho, vai perder. Né? Que eu começo a contar as coisas no grupo, ninguém pergunta nada, ninguém se interessa em saber. Aí eu falo assim, então, Michelle, eles não querem saber. Porque a gente começou a falar e ninguém comentou nada, então deixa quieto, né? Ninguém comentou nada, a gente vai falar, vamos esperar Deus dar nossas confirmações aí pra gente. Na hora que Ele confirmar, a gente conta. Aí vocês vão perguntar pra Aline, você falou que tudo você conta. Você falou que não esconde nada da gente. Sacanagem isso aí. Mas aí depende da disposição de vocês. Se eu vejo que ninguém tá interessado, ontem ninguém se interessou. Aline, é que eu tava no meu serviço, eu tava no meu emprego, eu tava cuidando do meu filho, Aline, eu tava cuidando do meu marido, eu tava na empresa, eu tava não sei onde. O problema é seu, não posso fazer nada. Você não colocou a divina vontade em primeiro lugar na sua vida, não posso fazer nada. Tem que colocar em primeiro lugar. Nossa, Aline, mas é assim. É assim. Vocês veem que a divina vontade está em primeiro lugar na minha vida. Eu paro tudo para poder viver a divina vontade e não deixo de trabalhar, não deixo de cuidar das coisas. Nem eu, nem a Michelle, a gente não deixa de trabalhar. A gente não deixa de cuidar da nossa família. A Michelle tem 2 nenéns, que usa fralda. A Michelle tem 2 nenéns que usa fralda. Independente dela ter uma babá ou não, as crianças, ficam na mão dela por muito tempo. Porque babá nenhuma vai ficar o tempo todo na casa, no máximo 8 horas. O resto do tempo do dia, quem que cuida? A Michelle. E aí? E ela está interessada na divina vontade, coloca a divina vontade em primeiro lugar.
E aí, tem desculpa para alguém aqui? Não tem. Então tem muita gente que tá mais vivendo na família, mais cuidando dos seus parentes, mais cuidando das suas coisas, né? E não tá dando tanta atenção para a divina vontade como deveria, né? Portanto, a primeira necessidade indispensável para obter o reino da divina vontade é solicitá-lo com orações incessantes. Porque ao orarmos, assim as cartas mais rápido chegam até nós. E a aderência, a hora da súplica. Vemos essa hora de súplica constante, essa hora do acordo que eles querem fazer com a nossa vontade, né? Que eles fazem sacrifícios, eles abrem mão de tudo na sua vontade humana até a última letra do acordo final chegar. Não param de rezar, não param de pedir, de implorar e de usar os meios necessários para viver nessa graça. Segunda necessidade, mais indispensável que a primeira para obter este reino, é necessário saber que ele pode ser obtido. Então, você tem certeza de que você acredita que esse reino pode ser obtido realmente? Será? Você está lendo mais as notícias lá de fora e vendo as porcarias que está acontecendo no mundo? Gente. Meu marido acabou de falar que ele assistiu um filme do Netflix. Eu falei, ai meu Deus do céu, Netflix é um lixo total. Ai, a Aline estava assistindo um filme no Netflix com o Leandro Hassum, né? Achei legal o filme, porque ele nasceu no dia do Natal e ele só lembra das coisas que acontecem com ele no dia do Natal. E ele odeia o Natal. Ele faz aniversário no dia 25 de dezembro e ele só lembra das coisas no dia 25 de dezembro. Você tem que assistir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, se eu for assistir, vai ser pra xingar esse filme. Porque é justamente para poder tirar a atenção do dia do Natal e falar que é um dia ruim. Fala sério. É o dia mais maravilhoso do ano, meu. Fala sério. Além da Páscoa, né, que é a ressurreição de Jesus, e além dos outros dias maravilhosos que a gente conhece, do dia da Nossa Senhora aí, os dias da Mãe de Deus, né, os dias que a gente celebra tantas coisas. Então, fala sério. Quero falar que é o dia de Natal. Aí tem outras. Aí tem várias coisas na internet aí, Globoplay, essas porcarias, tudo lixo, tudo seriados, tudo lixo. Tem um seriado que eu comecei a assistir, depois eu falei, sinceramente, não dá. A mulher, ela é amante do cara, né? Aí a esposa vai lá, ele fica doente, aí a esposa vai no hospital e a mulher vai junto, a amante vai junto. E a amante acha que a esposa não sabe, né, que ela é amante. Aí a mulher chega lá, obrigado, graças a Deus que ele tem você. A esposa falando pra ela, que bom que ele tem você, que bom. Porque daí você tava na hora pra cuidar dessas coisas, desses pormenores pra mim. Muito obrigado. Eu fico com o carro, eu fico com as viagens, com o dinheiro dele, com a casa dele, com tudo dele, e você fica com ele. Oh, meu Deus, que bênção. Olha só como que a mídia ensina o que é uma esposa. Que a esposa, ela é uma... só quer os bens do marido. Que absurdo, gente. Olha o que eles falam da esposa. Então eles falam assim, a amante que ama. A amante é a única que ama o marido. A esposa só, venha a nós o vosso reino. Gente do céu, que absurdo. O que a gente faz com essas porcarias? Aí você fica assistindo essas porcarias e fala assim, o mundo não tem mais jeito, não. Aí teve um comercial que eu vi ontem de uma mulher, né, namorando, se encontrando com Satanás, mas ele mesmo, sabe? Ele mesmo, um chifre horroroso, vermelho, a imagem horrorosa do Satanás, sabe? Horrível. E a mulher marcando encontro com Satanás, o nome dele é Satanás mesmo. Ela tem certeza que é ele mesmo, entendeu? Marca o encontro com Satanás e vai curtir os encontros com Satanás, vários momentos, vai no cinema com Satanás, faz um piquenique com Satanás, vai no sei aonde com Satanás,
tudo com Satanás. E no final acaba ela na praça, né? Encostada com o Satanás, né? No ombro do Satanás, né? E feliz com ele lá, né? Com o Satanás. Ele é meu marido agora, ele é meu namorado. Conseguimos, estamos juntos. Jesus Cristo. Aí tem todo um sentido, né? Que a informação, o que o filme tá querendo, o que esse comercial tá querendo dizer, né? Tem todo um sentido comercial falando que quem estava namorando com Satanás era 2020, o ano de 2020. A mulher, ela chama 2020. Aí tem várias coisas, né, que eles colocam de mensagens subliminares no comercial, sabe? Que ela mostra o celular, assim, o cara falou que ele acha que é isso que estava escrito no celular dela, estava escrito o nono mandamento, que falando assim, ó, você pode agora querer a mulher do próximo. Então, o nono mandamento não é cobiçais a mulher do próximo. Aí a mulher mostrando para as pessoas, você pode cobiçar a mulher do próximo. Tipo, dizendo assim, é o cara que explicou lá, ele acha que é isso, agora eu não sei, né? Fala sério, meu, você precisa ver que coisa nojenta. Aí você fica vendo essas coisas na televisão, eu também vejo, mas aí você não acredita que tem um reino que vai vir nessa terra no meio dessa confusão toda. Você não acredita, de verdade, você fica meio assim com dúvida ainda, então você não pede. Com orações incessantes, você não acredita de todo o coração que o reino da divina vontade é possível. Então é importante você saber que ele pode ser obtido na terra, mesmo você vendo a terra nessa confusão que está, nessa apostasia que está, nesse caos que está, nessas trevas que está. Pode vir o reino da divina vontade, tá? Só porque você não está vendo os sinais, né, claramente na sua vida ainda, porque você não está vivendo ainda de todo o coração nesse reino, né? Você ainda não está percebendo o reino da divina vontade, você ainda está nas suas misérias ainda está reclamando. Tem gente que está ainda reclamando de muita coisa para mim, né? Não, entendeu? Tem gente que ainda está reclamando muita coisa. A pessoa conheceu a divina vontade, mas fica reclamando de um monte de coisa para mim. Fica arrumando rolo, confusão, falando de assunto que não tem nada a ver com a divina vontade, sabe? Trazendo material para mim que não tem nada a ver com a divina vontade. Não tá pensando só na divina vontade. Pensa só na divina vontade, que a divina vontade vai vir para você. Você vai viver o reino agora já. Mas você não fica pensando e fica esperando. Quando vir o aviso, quando Nossa Senhora aparecer lá no céu, aí que vai vir um reino da divina vontade, verdade. Até lá eu não posso viver no reino. Não, você pode, agora, hoje, já. Você acha que eu vou esperar Nossa Senhora vir? Ela já veio na minha vida. Na minha vida, Nossa Senhora já veio, já. O aviso já chegou na minha vida. Eu já vi o aviso todinho. Falta só, deixa eu ver, tô no 30. Falta 6 volumes até terminar o aviso. Tô lendo o aviso inteirinho, que é o livro do céu. É o aviso, gente. Tá tudo que precisa saber do céu, tá ali. Você acha que a Nossa Senhora vai contar alguma coisa diferente do que tá no livro do céu? Difícil. Difícil. Simplesmente ela vai só contar o que tá no livro do céu, gente. Resumidinho, bem resumidinho mesmo. Um backup. Para você saber que tudo que você vive aqui na Terra é de Deus, é Ele que está te alimentando. Se não fosse a divina vontade, você não estaria vivo, você não estaria respirando, você está respirando por causa disso. Que ela vai falar assim, olha, agora ela quer reinar, ela vai reinar, você quer? Porque se você não quiser, Jesus vai vir com os castigos e aí você vai morrer. Você quer morrer? Você quer ficar sem esse reino da divina vontade? Nossa Senhora vai explicar uma coisa básica. Olha, o reino da divina vontade é um reino espiritual, aonde vai vir todos os bens do céu para você. Todas as coisas que Deus tem para você, né, de bom, vai vir agora. Você quer? Você quer? Só que se você não quiser, não aceitar, você vai viver triste, na miséria. Vai viver só para viver essas paixões horrorosas que você vive aí, na sua vontade humana. Ela vai explicar sobre a vontade humana, que é um segredo que ninguém sabe sobre esse negócio que a vontade humana é ruim. A maioria do povo não sabe, então ela vai vir contar para todo mundo. Você acha que é diferente? Eu tenho certeza absoluta que ela vai contar só sobre isso, sobre a vontade divina, que ela viveu na divina vontade, a vida dela foi toda divina vontade. Ela não tem motivo para contar outra coisa pra gente.
para contar que o mundo vai ser destruído, isso é normal. Que Jesus está dando uma última oportunidade para você se arrepender, para você aceitar a vontade divina, para você se render, que ele vai vir reinar, então tem que se render. Se não se render, você não tem disposição para poder aceitar, você vai ser purgado da terra, porque ele vai levar as pessoas que não tiverem a disposição, que não quiserem a divina vontade, ele vai levar. Agora, as pessoas que têm disposição, que falam, não, eu quero sim, quero que Deus reine na minha vida, eu quero a redenção, quero a salvação. Ah, eu quero sim, Nossa Senhora. Aí ela vai. Mas para mim, ela já contou tudo isso. Para mim, já tá mais. Os 6 volumes para frente que eu ainda vou traduzir e vou ler, não vai ter muita novidade, né? Vai continuar o que Jesus já está explicando aqui. Só vai dar mais alguns detalhes. Mas é isso aqui que é o básico, né? Então é necessário saber que pode ser obtido esse reino. Quem pode pensar em um bem, desejar, amar, se não souber que pode ter? Ninguém. Se os antigos lá não soubessem que o futuro Redentor viria, ninguém teria pensado e orado e esperado pela salvação, porque a salvação e a santidade daqueles tempos foi fixada e centralizada na vinda desse futuro Redentor celestial, desse Messias. Fora disso, não havia esperança para nenhum bem. Então foi tudo centralizado, a felicidade, a salvação naquela época dos antigos, foi toda centralizada na vinda do Messias. Fora disso, não havia esperança para nenhum outro bem, não tinha outro lugar para vir. Verdade, e agora de novo, não tem outra esperança para vir o bem para essa terra, não tem. Vocês podem pensar o que vocês quiserem, não, vai vir, tem seres de outros planetas aí que tá vindo, que vão nos salvar. Mentira, tudo ilusão na cabeça de gente louca. Não tem seres de outros planetas, tá? Não tem uma inteligência artificial que vai resolver o problema da humanidade. Não tem um reino aqui na Terra de um Messias anticristo que vai resolver o problema da humanidade. Não tem, tá? Não tem. Não tem outra solução além do reino da divina vontade. Não tem. Do que a era da paz. Não tem outra solução. Você achar que tem outra solução, então você dá a mão para o anticristo de uma vez, já põe a marca da besta na testa e na sua mão. Seja feliz, tá bom? Já fala para Jesus hoje mesmo, ó. Só tem o anticristo de bom nessa terra. A única coisa que vai prestar para mim é eu poder ter um dinheiro para me comprar minhas coisas aqui na terra, é eu continuar fazendo minha faculdade, ainda ter meu atendimento de saúde, para eu poder entrar no shopping, para eu poder entrar no hospital e ser internado. É só isso que me importa. Eu tenho uma marquinha, né, um chip que vai abrir as portas para mim nesse mundo. Só isso que me importa. Esse reino aí que você tá falando, espiritual, vai pagar minhas contas? Vai me dar o que comer? Às vezes a pessoa pensa assim, acreditem se quiser. No fundo, as pessoas pensam desse jeito. Você vai pagar as minhas contas? Tem gente que fala isso do padre. O padre vai pagar as minhas contas? Eu tenho que ir lá confessar meu pecado? Que absurdo. Eu vou confessar meu pecado pro padre, ele vai pagar minhas contas por acaso? Vai adiantar alguma coisa eu ir lá? Confessar os meus pecados com ele? Gente, tem gente que é desse jeito no mundo. Tem gente assim. Eu vou na igreja, pra quê? Ele vai pagar minhas contas? Tem gente que é assim com Jesus. Pra que eu vou adorar um Deus se ele não paga minhas contas? Ai, meu Deus do céu. Se os antigos não soubessem que o futuro Redentor viria, ninguém teria pensado, orado ou esperado pela salvação. Porque a salvação e a santidade daqueles tempos foi fixada e centralizada no futuro Salvador Celestial. Fora disso, não havia esperança para nenhum bem. Saber que você pode ter boas formas de substância, vida e alimento desse bem na criatura, aqui estão, portanto, as muitas grandezas sobre a minha vontade que vos manifestei, para que você saiba que o reino da divina vontade se pode, sim, obtê-lo. Aí, então, aqui está, portanto, tudo o que ele falou sobre a vontade divina para Luísa Picarreta, o livro do céu. E que tudo fala, né, que você saiba que o reino da divina vontade pode ser obtido, sim.
quando se sabe que um bem pode ser possuído, as artes e o trabalho que são usados e os meios para obter o propósito são empregados. Então, eu sei que esse reino da divina vontade pode vir, por isso que eu montei esse canal, Fiat Voluntas Tua Brasil, para poder falar desse reino e pedir esse reino também. Vocês veem que a gente reza bastante e já está vivendo no clima do reino, colocando Jesus eucarístico para ser adorado todos os dias. Se eu pudesse, eu deixava ele também 24 horas, né, exposto aqui. Mas como já tem exposto nos outros canais que tem, né, tal, já tá ótimo. O importante é eu mostrar para vocês que nós colocamos ele para reinar, que ele é o nosso rei. Todos os dias, de manhã, né, de segunda a sexta eu faço isso. Eu só não faço sábado e domingo. Por quê? Por causa que é o dia que eu paro um pouco, né, que eu vou cuidar da minha família, cuidar da minha casa, ficar com meu esposo, faz parte. E Jesus tem misericórdia, ele sabe que eu tenho essa necessidade de expandir o reino dele e ser essa presença eucarística na minha casa também, né? O terceiro meio necessário é saber que Deus quer dar este reino. Isso estabelece, então, o fundamento. Então, ele quer dar o terceiro meio. São três meios. O primeiro meio, vamos lá, recapitulando. O primeiro meio, né, para se ter o reino da divina vontade é pedir com orações incessantes. O segundo meio, né, a segunda necessidade é mais indispensável que a primeira ainda, porque é necessário que você pode ser obtido. Então, além de pedir, você tem a certeza de que ele pode ser obtido, o segundo meio. E o terceiro meio necessário é saber que Deus quer dar este reino. Isso estabelece, então, o fundamento e a esperança certa de obtê-lo. E forma aí, para você, os preparativos finais para receber o reino da divina vontade. Um bem que você deseja hospedar, né? Um bem que você deseja dar casa para esse reino, né? Dar morada para esse reino, né? Ele já vive aqui, a gente vive sobre esse reino, ela é a nossa mãe, né? Mãe terra, né? A mãe divina vontade, tudo que tem na terra, todo o universo, toda, né? Tudo é o reino da divina vontade, né? Um bem que você deseja hospedar, sabendo que quem quer dar já o deu, né? Deus já deu. Que quem quer dar esse reino já o deu. Ele já deu, desde quando ele criou, né? Desde a criação do Fiat Creator. Pode ser chamado de último golpe de graça e ato final para conseguir o que deseja. De fato, se eu não tivesse manifestado a você que posso dar e quero dar, né, a minha vontade divina, para que ela seja dominadora e dominante entre as criaturas, você teria sido indiferente quanto todas as outras por um bem tão grande. Então, se ele não tivesse falado para Luísa Picarreta que ele pode dar e quer dar essa divina vontade para nós, será que a gente teria acreditado na Era da Paz, que a Nossa Senhora contou, se ele não tivesse falado do reino da divina vontade? Ia sempre ficar uma dúvida aí, né? Porque a gente não dá muito crédito para Nossa Senhora, né? Nas aparições dela. É difícil dar crédito para as aparições dela, né? Vocês veem que é difícil, né? Porque ela é Nossa Senhora, ela não é Deus, né? Então tem gente que vê assim, né? E a própria igreja também vê assim. Não vê ela como uma mensageira do céu, né? Se visse, a igreja obedeceria tudo que ela manda falar, né? Teria obedecido rapidinho. Não, eles não dão tão crédito assim. Aí vem Jesus pessoalmente para outra pessoa, né? Utilizando de uma pessoa, domina essa pessoa a vida inteira dela, põe ela numa cama com fatos extraordinários, igual aconteceu com o Padre Pio, né? A Luísa também teve um fato extraordinário, não tinha as mãos chagadas como o Padre Pio, mas ela ficava petrificada na cama, uma coisa louca, maluca, que vários padres viram, né? Não era bem brincadeira, não, né? Um milagre estranhíssimo, né? Sinais incríveis, extraordinários. 81 anos essa mulher nessa condição. Não tem como dizer que ele não veio falar com essa mulher, porque ela só falou de coisas referentes à vida de Jesus, à adoração, ao louvor, ao domínio do reino da divina vontade, né? A cruz, só falou de cruz, né? De vítima, de castigos, né? Que tem a ver com a conversão humana, para pedir a conversão e a salvação das almas. Como que
ia ser isso do demônio, se é para salvação das almas? O demônio não quer salvar almas. O demônio só quer matar, roubar e destruir todo mundo, destruir tudo. Então não tinha como negar que era o próprio Jesus quem estava se manifestando, falando aqui dos seus 33 anos na terra, falando da sua mãe celestial, falando o tempo todo da sua mãe, falando dos seus 30 anos da vida oculta. Ué, quem que é essa pessoa? Jesus, não é demônio que estava falando com a Luísa. Né? Um bem que você deseja hospedar, sabendo que quem quer dar já o deu. Pode ser chamado de último golpe da graça. Uau! E ato final para conseguir o que deseja. De fato, se eu não tivesse manifestado a você, se não tivesse manifestado a você, que posso dar e quero dar a minha vontade divina dominadora e dominante entre as criaturas, você teria sido indiferente quanto todas as outras pessoas diante de um bem tão grande. Então, esse seu interesse, as suas orações foram efeitos e partes do que você conheceu. Então, você só rezou e só acreditou que esse reino é possível porque eu contei que eu quero dar. E eu mesmo, quando cheguei à Terra, pode-se dizer que os 30 anos da minha vida oculta não parecem fazer bem a ninguém. Né? Que os 30 anos da vida oculta dele não fizeram bem a ninguém. Tudo de bom só aconteceu nessa época de 30 anos ocultos com a minha mãe e o Pai Celestial e o querido São José, porque eles conheciam aquele que eu era. Todos os outros não sabiam absolutamente nada. Em vez disso, quando então eu fui para o público e saí do meu esconderijo, me apresentei publicamente, abertamente, dizendo que eu era esse Messias prometido, e é verdade. Na Valtorta ele conta que ele é o Messias mesmo, que ele era o Redentor e Salvador. E embora ao me informar, isso então também me trouxe calúnia. Porque ele falou que ele é o Redentor, o Messias, o Filho do Pai, o Filho do Homem, né? O Filho de Deus. Aí que aconteceu? Ninguém acreditou. Dos judeus, a inveja tomou conta, a contradição, as dúvidas, a calúnia, a perseguição, o ódio dos judeus e a mesma paixão e morte. Então isso me trouxe calúnia, perseguição, contradição, raiva, ódio dos judeus e a mesma paixão e morte. Tá vendo? Como que vai dizer que não é Jesus quem conta essas coisas para Luísa? Quem fala que é o demônio? Mentiroso, porque é impossível o demônio falar uma mentira dessa. Ele é mentiroso, mas falar que ele é o Redentor e Salvador, aí é demais, né, gente? Falar para uma pessoa, eu sou o Salvador, eu vivi 30 anos ocultos com Maria Santíssima. Mentira. Não tem como o demônio chegar e falar isso, pelo amor de Deus. Você vai falar assim, mas é possível, ele é tão mentiroso que ele pode. Nossa Senhora, se você falar para mim que todos esses 36 volumes foi o demônio que ditou para Luísa, vai para aquele lugar, desculpa aí. Que isso, gente? Tem gente que tem capacidade, eu sei que tem, porque já fizeram isso comigo. Falaram que tudo que a Luísa escreveu é do demônio. Já falaram, já. Já falaram, já. É um absurdo, mas fazer o quê? Tô falando pra você que tem gente de todo tipo. Jesus mesmo tá dizendo aqui, ó. Veio pra mim calúnia, perseguição, contradição, raiva, ódio dos judeus e a mesma paixão e morte. Todos esses males que caíram sobre mim como uma chuva torrencial originaram-se do fato de que, me dando a conhecer, que eu afirmei o que eu realmente era, o Verbo encarnado, a palavra eterna que desceu do céu para salvá-los. Ele disse, eu sou a palavra eterna que desceu do céu para salvá-los. Tanto que enquanto eu estava na casa de Nazaré, sem saberem quem eu era, ninguém me disse nada, ninguém me caluniou e nem me machucou. Agora, quando eu me revelei, todos os males caíram sobre mim. Mas isso foi necessário para me tornar conhecido. Caso contrário, eu teria ido de volta para o céu sem realizar o propósito para o qual vim à terra. Então, ele precisou passar por tudo isso, ele aceitou passar por tudo isso. E em vez de me dar a conhecer, apesar de ter atraído muitos males, em meio a esse abismo de males, eu formei ainda assim meus apóstolos, proclamei o evangelho, trabalhei os prodígios, milagres e meu conhecimento instigou os meus inimigos a me fazer sofrer essas tantas dores até me dar a morte de cruz. Mas tive a minha intenção, mas consegui o que eu queria. Eu sofri, mas eu consegui o que eu queria. Que muitos me conheceram, né? Me conhecessem, né? Me conheceram, que muitos me conheceram,
me conhecessem, acho que é essa, né? Conhecessem, é que eu errei aqui. Muitos me conhecessem, e entre muitos que não queriam me conhecer, e realizei a minha redenção no meio desse abismo de males. Eu sabia que, me dando a conhecer a perfídia, o orgulho dos judeus contra mim seria muito grande, mas era necessário me dar a conhecer, porque uma pessoa, um bem, se não é conhecido, não é portador da vida e do bem. As verdades boas e desconhecidas permanecem presas em si mesmas, sem frutos, como tantas mães estéreis que terminam sua geração com elas. Então, as verdades boas e que não são conhecidas ficam sem graça, sem a ação da graça, né? Sem agir. Não é? Muito sério, né? Sem frutos. Então, bem que você recebeu e você não oferece esse bem, Deus não ia fazer isso, né? Ainda mais um Deus encarnado na Terra. Não ia trazer uma novidade tão maravilhosa e ia guardar para si mesmo, né? Então, mesma coisa eu que estou aqui falando da divina vontade. Eu sabendo de tudo isso e eu não proclamar, correndo os riscos que eu estou correndo, né? Eu corro o risco do mesmo jeito. Jesus mostra para mim um monte de gente me chamando de ridícula. Um monte de gente me chamando de ridícula. Nossa, ontem na hora que eu estava ouvindo o meu áudio de ontem, nossa senhora, Jesus falou assim, tem um monte de gente ouvindo te chamando de ridícula. Eu falei, tá bom, Jesus, paciência. Tá bom, Jesus. Não tem problema não. Que delícia. Veja, portanto, como é necessário que saibamos que posso dar o reino da minha vontade que quero dar. Eu posso dizer que entra a mesma necessidade como a de me dar a conhecer de que eu era o Filho de Deus que veio à Terra. Então, a mesma necessidade que eu tinha de falar que eu era o Filho de Deus que veio à Terra é agora a mesma necessidade de dar a conhecer a divina vontade. É verdade que muitas pessoas que sabem disso repetem o que me fizeram naquela época. Então, ele está falando aqui, ó, é verdade que muitas pessoas hoje na igreja, na época de Luísa e agora também, que sabem desse reino da divina vontade, que estão conhecendo essa era da paz, fazem isso também, repetem essa perseguição, essa calúnia, essas dúvidas, né, e tudo que Jesus sofreu. Tem inimigos, né? Então, que muitas pessoas repetem o que me fizeram quando eu me tornei conhecido quem eu sou e o tão esperado Messias. Contra a Luísa Picarreta e o reino da divina vontade, Jesus, que falou com ela, continua hoje tendo calúnia, contradição, dúvidas, suspeitas, desprezo, como já o fizeram logo que foi o começo da impressão que sugeri tornar conhecida a minha vontade divina. Mas isso para mim não diz nada. É bom que, possuindo a força ferida do mal, né, que possuindo essa força do mal deles, né, que estão contra a divina vontade, as criaturas, todo o inferno contra a divina vontade, sentindo-se feridas, se armam contra o bem e gostariam de aniquilar o bem. E aquele que quer dar a conhecer o bem, né? É bom que aconteça isso, ele fala que é bom. Mas apesar de tudo isso, o que eles queriam no primeiro começo, por querer nascer o conhecimento da minha vontade, e quem quer reinar, eles o sufocaram, tá? Sufocaram as verdades da Luísa, e ainda sufocam, né? Porque a igreja não conta para nós sobre a Luísa Picarreta, né? Até hoje está sendo sufocado, né? Até ele deu seus primeiros passos, né? Até deu os primeiros passos com o Santo Aníbal de França, né? E no que alguns não acreditavam, outros acreditavam. Os primeiros passos chamaram o segundo, o terceiro e gradualmente, apesar de haver aqueles que despertam as contradições e dúvidas, mas é de absoluta necessidade que minha divina vontade seja conhecida e que eu possa dar e queira dar. São condições que sem eles Deus não pode dar o que quer dar e a criatura não pode receber. Portanto, ore e não se negue a dar a conhecer a minha vontade divina. Tá vendo, ó? Duas coisas que a gente faz aqui por causa que Jesus pede, ó. A gente ora, pedindo o dom da divina vontade, o reino da divina vontade, e a gente não se nega a dar a conhecer a divina vontade.
Aí você me fala assim, mas você acabou de falar que você não vai contar os segredos que Jesus contou pra você, pra nós aqui. Que você espera que a gente vai entrar no seu grupo primeiro pra você falar. Aí fica grátis, fica fácil. Você tá negando pra gente uma verdade. Então, gente, é complexo eu contar pra vocês as muitas coisas que nós estamos sabendo do reino da divina vontade. Porque se eu contar pra vocês, vocês vão se escandalizar e vão ficar com mais raiva ainda, com mais dificuldade de acreditar ainda. Porque vocês não estão abertos. Não estão de todo o coração de verdade mesmo. Se tivessem, aí eu contava. Porque se eu contar, vocês vão falar assim, não é possível isso. Porque é muita novidade boa. E são coisas inéditas que a gente nunca vai imaginar que isso é real. Entendeu? E são revelações inéditas. Coisas assim que a gente percebeu, que Jesus mostrou pra nós, contou pra nós, e a gente viu, e a gente tem como provar, na palavra de Deus e tudo mais, mas só que as pessoas não vão aceitar, porque vão falar que é uma interpretação nossa, que a gente que inventou, entendeu? Porque você não acredita no reino da divina vontade, você não acredita na divina vontade, que ela conta os seus segredos, que ela conta, entendeu? Que ela existe, você não acredita, como que eu vou falar? Então fica difícil. Então eu vou contar sim, mas vai depender da disposição das pessoas. Se eu ver que as pessoas têm disposição, eu vou contar. Por isso fiquei pensando na vontade divina. Não é só isso não, tem várias coisas que Jesus quer que eu conte. Várias coisas mesmo, Tem muitas coisas que Jesus revelou pra gente, mas tá difícil eu falar. Tá difícil, sabe? Ele já me autorizou a contar. Mas ele falou assim, só conta pra quem acredita, porque senão você vai aumentar mais ainda a confusão dessas pessoas. Elas vão ficar com mais dúvida ainda. Elas já estão com um pouco de dúvida, elas vão ter mais dúvida ainda, porque elas não têm tempo para estudar o livro do céu. Elas não estão estudando. Nem o 31 dias da Maria, muitas não estão fazendo. Não ficam concentradas em fazer. Muitas nunca leram no seu canal, nunca entraram no seu site, nunca leram nada do seu site. Tem um monte de coisa no seu site importante que você colocou lá. Tem gente que nunca entrou no site para ver. Ele falou, livrodocel.com.br. Tem muito material lá para vocês estudar, para entender sobre a divina vontade. Ele falou que tem um monte de gente que nunca entrou no site livrodocel.com.br. Porque ele falou assim, essas pessoas não têm vontade nenhuma. Só fala que tem. Só ilusão na cabeça delas, sabe? Mas elas estão chutando pra tudo quanto é lado. Fica ouvindo um monte de coisa. Fica ouvindo mensagem de Nossa Senhora, fica ouvindo mensagem de outra mística, fica dando atenção pra tudo quanto é coisa. Mas não ficam dando atenção só pra divina vontade. Não dedicam. É difícil, aí fica difícil, Jesus quer que a pessoa se dedique, Que é incessante, que não pode parar de dar atenção para isso, de dar a conhecer e a desejar e a orar. Então, aí por isso fiquei pensando na vontade divina e me abandonei em seus braços divinos. E meu amado Jesus acrescentou, boa filha, você deve saber que a minha vontade divina possui e contém em si tudo, todas as alegrias, todas as belezas. Daí tudo sai sem perder nada, tudo contém em si mesma. Pode-se dizer que traz todos e tudo em seu imenso ventre de luz, para que todos vivam nela, mas com essa diferença, que com toda a sua vontade quer viver nela e é subjugado por seu domínio. Vive como filha, e como filha é herdeira de alegrias, de belezas, riquezas, dos bens de sua mãe, para que esta mãe divina tenha a intenção de embelezar, enriquecer e fazer sua filha se alegrar. Então, gente, olha aqui. É verdade tudo que eu tô falando pra vocês, Eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz pelas verdades que a divina vontade me conta. E essas verdades que ela me conta é que me fazem ter uma esperança tão grande, que me fazem ser feliz na terra, que me faz contar, fazer as coisas, as ações e os atos na divina vontade, que mudam a natureza das coisas da minha casa. Muda o meu esposo, muda os meus filhos, muda todo o ambiente da minha família, muda tudo, as exposições, das graças de Deus para cair sobre a minha vida, sabe? E de uma forma espiritual inédita, nunca vista antes.
Eu posso fazer coisas que nenhum outro católico pode fazer em Deus. Uma felicidade que nenhum outro católico acredita que é possível em Deus. Coisas que a gente aprendeu, né, da santidade anterior, fora da divina vontade, são totalmente... Gente do céu, eu não sei o que acontece. Eu até pergunto para Jesus, por que o Senhor não contou para essas pessoas, esses santos, que contaram tantas coisas pra gente e só confundiram a nossa cabeça? Eles contam coisas que não tem nada a ver com a divina vontade. Nada a ver. A sua divina vontade é tão diferente do que eles contam. É aí que pega. Porque a gente vai ouvir a história dos santos e a gente acha que eles eram pessoas tristes. Né? Eles demonstram uma tristeza, demonstram uma dificuldade na vida, né, muito sofrimento e tal. E na divina vontade não tem isso tudo. Acabou. Não tem nada. Aí Jesus fala assim, filha. Aí ele vai explicar. Você tá entendendo? Eu não tinha falado da divina vontade para eles. Eu só contei para Luísa Picarreta. E vocês têm que entender isso, gente. Vocês entendem. Aí Jesus conversa comigo, fala para mim. Eu só contei para Luísa Picarreta. Essas pessoas, esses santos, por mais que muitos fizeram milagres, por mais que alguns viveram momentos maravilhosos de êxtase e não sei o que, por mais que eles tiveram experiências muito fortes de dons místicos incríveis e tudo mais, sinais que aconteceu com eles, mas então Jesus é difícil, Jesus, porque a gente não vive nada dessas coisas. O Senhor não mostra esses sinais pra gente. A gente não faz milagre. Aqueles santos faziam milagre. Você tá entendendo, Jesus? Como que é complicado eu chegar e falar para as pessoas que a divina vontade é muito melhor do que a vida lá do São, né, do Padre Pio, que ele fazia um monte de milagre e contava os pecados das pessoas. E sabia tudo antes da gente. E a gente não sabe nada, Jesus. Você não conta nada para nós, assim, de adivinhação, de dons malucos, bilocação. Eu não consigo falar nada, não consigo mostrar nada. Só se o Senhor mostrar, eu não tenho como mostrar. Porque ele fala, não precisa de nada disso, aquelas coisas lá, então eu não entendo. Eu fico perguntando para Jesus, entendeu? Eu fico perguntando para Jesus por quê? Eu não vivo nada daquelas coisas. Eu não vejo o Senhor, eu não falo com o Senhor. Eu não ouço o Senhor como a Santa Faustina ouvia. O Senhor não me confirma que o Senhor está salvando milhares de almas como o Senhor confirmava com ela. O Senhor falava para ela assim, agora nesse momento 1000 almas, nesse momento eu estou dando para você. O Senhor não fala isso para mim. Você não faz nada disso. E aí? Como que eu vou chegar e falar para as pessoas que as coisas que o Senhor conta para mim é muito melhor do que o que os santos faziam? Não tem como, você está entendendo, Jesus? Então, eu tô conversando com ele agora, tá? Então, fica difícil, né? Então, você está entendendo? Porque a viver na divina vontade, ela não precisa de nada dessas coisas. Tá? Não precisa desses dons, não precisa dessas coisas de cura, não precisa de coisas extraordinárias. É uma felicidade maravilhosa, rica, sabe? Que você sente uma liberdade muito grande, nunca vista, para conversar com Deus, uma liberdade muito grande para você viver com as pessoas, para amar as pessoas, uma facilidade muito grande de você ser honesto, de falar a verdade, de viver na sinceridade, de você amar a si mesmo e amar o próximo como ele realmente é. Essa tolerância que não existe na Terra, a gente tem. O amor que a gente tem pelas pessoas é muito grande, porque a gente vê que aquela pessoa é muito amada por Deus, é envolvida por Deus. Então a gente ama, a gente aceita tudo que acontece com a gente. Se alguém fala alguma coisa pra gente ruim, a gente entende que é pro nosso bem, que não é pro nosso mal. Tem várias coisas que Jesus vai explicar. Tudo que acontece, as coisas ruins que acontecem com a gente, ele vai explicar, ele mostra pra gente por que foi que ele fez aquilo, por que ele permitiu aquilo, o que ele queria fazer, ele mostra tudo isso, né? Esses segredos, desses bens, essas alegrias, essa riqueza, dessa beleza, né? Que ele está fazendo, esse enriquecimento que ele está trazendo para você. E é uma coisa totalmente incrível, porque você que é a ação da graça de Deus na Terra, você se torna a presença divina na Terra, diante das pessoas, diante das coisas, você se torna a ação da graça, você se torna um milagre, tá? Ele age com você e ele são uma só pessoa. Tudo acontece porque você dá o passo e ele dá junto com você.
E à medida que você vai crescendo, ele cresce com você, ele vai permitindo mais crescimento, e é uma coisa passo a passo, tranquila, sabe? Que não precisa dessas coisas grandiosas, de dons extraordinários, de milagres extraordinários, sinais, não precisa de nada disso. Aí a gente, vai contar isso, para as pessoas vão dizer, grande coisa. Eu pensei que eu ia ter um dom de bilocar, eu pensei que eu ia poder voar, eu pensei que eu ia ser igual a Jesus, que eu ia fazer milagres, eu pensei que a divina vontade era isso. E é até mais do que isso. Mas só que é mais do que isso numa visão muito tranquila, muito centrada, realista, sabe? Muito assim, que você vê a santidade nas coisas mais simples. Uma santidade verdadeira nas coisas simples como elas realmente são. Você não quer mudar nada, você não quer alterar nada, você não precisa que altere nada. Você ama a realidade do reino da divina vontade. Você ama o que Deus está fazendo na terra do jeito que está. Você não fica querendo corrigir nada. E as coisas se corrigem sozinhas porque você as ama. Entendeu? Você as ama do jeito que elas são. E aí Jesus fala assim, já que você ama do jeito que é, eu vou melhorar isso. E melhora a situação da sua família, melhora a situação do seu esposo, melhora a situação da sua empresa, melhora a situação financeira. Tudo por causa da disposição da sua alma. Do jeito que você vê as coisas numa ótica totalmente diferente. E aí as pessoas falam, qualquer um pode viver isso. É isso aí mesmo. Qualquer um pode viver isso. Mas é impossível você viver se você não tiver alegria. Se você não tiver na paz, na certeza da graça. De que é de Deus que vem tudo isso. Entendeu? Que você está tranquilo, que você não espera mais nada. Você está no final do que precisa, você já se sente no fim, se sente já em posse do céu, em vida. Você aceita que o céu é isso que você está vivendo hoje, agora, e agradece a Deus e aceita esse céu simples, do jeito que ele é, assim. E não fica aspirando coisas muito grandes, e vive dessa certeza das coisas que já estão na terra, e já vive das coisas que já estão à sua disposição e abre mais espaço para vir mais graças e mais felicidade e mais alegrias. É se tornar pequeno. Se você se torna pequeno, você vai ver o grau de coisas maravilhosas que tem à sua disposição. É o se tornar pequeno, o se tornar, totalmente inebriado, imerso no amor de Deus. E ver esse amor de Deus em todas as coisas muda totalmente a visão da criatura. A criatura olha com um olhar totalmente novo diante das coisas. Vê Deus em tudo, tudo tem Deus, tudo tem o sinal da graça dele. A gente não fica procurando coisas que não existem. Não fica vivendo no mundo da imaginação da nossa vontade humana. A gente vive no mundo realista da divina vontade. E a gente aceita esse mundo como ele é, do jeito que Deus está se mostrando, e ele se mostra cada vez mais à medida que você tem essa disposição de aceitar tudo que vem da mão dele. Aí ele fala assim, já que ela aceita tudo que eu mando, por mais simples que seja, nos pequeninos atos, nos pequeninos sinais, uau, eu vou dar muitos sinais, milhares de sinais o dia inteiro para ela. E ela vai se sentir inebriada de felicidade. E é assim, vai. Você sente felicidade por cada raio de sol, por cada latido do seu cachorro, por cada beijo que você recebe do seu esposo, por cada beijo que você recebe, por cada bênção que você recebe do seu filho. Toda vez que você olha o seu filho, que você vê o seu filho vivo, você fala, uau, obrigado. Você se torna pequeno e começa a ver a graça de Deus. E aí você vive uma santidade inédita e nunca vivida antes por ninguém nesse planeta. Porque a vontade humana é que faz a gente se tornar tão idiotas. Idiotas. Essa é a palavra mais certa. Porque a vontade humana faz a gente querer coisas que não existem.
Nada escapa da minha vontade divina, nem mesmo o inferno. E como eles não a amaram na vida, eles são ou viveram como membros separados dela, mas sempre por dentro, não por fora. Agora, naquela prisão sombria, as alegrias, a felicidade e as bem-aventuranças da minha vontade divina são convertidas em dores e tormentos eternos. Com certeza, porque se a pessoa está esperando tantas coisas tão grandes e nunca vem nada, a pessoa vive nessas dores e tormentos eternos. Porque ela não aceita o mínimo, como que ela merece ter o resto? Um milagre, por exemplo. Quando Jesus, ele fala para mim, quando eu fazia milagres ali, prodígios, e os santos também, eu permitia que eles fizessem grandes milagres e prodígios grandiosíssimos, era para poder mostrar o céu, o que está lá no céu reservado para eles, e não o que está na terra. É o que está reservado lá no céu, as alegrias mais sublimes que estão no céu, que eu não vou trazer para a terra, nunca. Mas só que eu permito, às vezes, que uns sinais do céu aconteçam aqui. Mas na terra não tem nada disso. Na terra já tem total felicidade. Na terra tem todas as felicidades e alegrias que são precisas para a criatura. Já tem tudo na terra. A terra é rica demais. A terra é um lugar maravilhoso. É um lugar cheio da graça de Deus. Mas só que eles não curtem nem a terra. Imagina se eles vão merecer curtir o céu, Aline. Eles não sabem nem dar valor para a terra. Vivem sonhando com coisas que nunca estão satisfeitos com nada. Nunca estão satisfeitos com o que tem. Nunca. Aí ele mostra pessoas assim, né? Nossa, o maior exemplo que ele me mostra eu não gosto nem de falar, é uma pessoa da minha família. Me mostra muito uma pessoa da minha família que vive triste. Vive atormentada. Mas por quê? Porque fica escolhendo demais. Fica escolhendo muitas coisas. Fica colocando defeito em tudo na terra. Fica colocando defeito em tudo. Sonha um mundo que não existe. E a pessoa vive tormentada mesmo, mãe. Porque a vontade humana é tão grande, que é tanta coisa, que é coisas que nunca vai ter. E quanto mais tem, menos está feliz. E é a pessoa mais rica da minha família. A pessoa que mais tem dinheiro. E é a pessoa mais triste, vai entender. Mais amargurada, trata as pessoas de um jeito, Deus que me perdoe, é horroroso. Nada escapa da minha vontade divina, nem mesmo o inferno, e como eles não amaram na vida, eles são ou viveram como membros separados dela, mas sempre por dentro, não por fora. Agora, naquela prisão sombria, as alegrias, a felicidade, as bem-aventuranças da minha vontade divina são convertidas para eles em dores e tormentos eternos. Portanto, viver em minha vontade não é algo novo, como alguns acreditam. Todos vivem nela, bons e maus. Se você quer dizer novamente, é um modo de viver na terra. Mas eles vivem como um estranho, porque eles querem outro mundo, eles não querem esse mundo que eles estão vivendo, né? Vivem como um estranho, eles vivem só com parte dos bens que a minha vontade divina possui, e com razão merecem assim, porque eles querem mais. É aquela realidade. Pensa no Adão e Eva, que eles estavam no paraíso do Éden. Imagina o paraíso do Éden. Imagine todas as frutas que tinham naquele paraíso, maduras, prontinhas para comer. Imagina todas as delícias que o Senhor fez, naturais, deliciosas. Imagina todos os tipos de cachoeira, todos os tipos de lagos quente, lago frio, lago gelado, lago congelado. Tinha todo tipo de água naquele lugar. Água fresca, pegada ali na mina para beber, aquela água geladinha, né? Imagina um paraíso como ele era. Meu Deus do céu, imagina, gente. Alimentos maravilhosos, deliciosos, e as frutas eram maravilhosas, eram mais gostosas do que são hoje. São maravilhosas, naturais, assim, néctares, que você nunca sequer você podia experimentar durante toda a sua vida, cada dia uma diferente da outra. Vários sabores, texturas, tudo que você possa imaginar estava ali à disposição. E eles quiseram somente aquela que não era para comer. E ficaram só pensando no que eles poderiam ter, no que eles poderiam ser. E gente, para pensar na vida de Adão e Eva. Para pensar na vida de Adão e Eva.
Eles tinham tudo naquele lugar de felicidade. Lembra um paraíso que vocês possam imaginar, um lugar mais lindo que vocês possam imaginar. E eles eram lindos. Jesus fala que eles vestiam uma roupa de luz. Imagina que eles podiam sumir de um lugar para o outro. Eles tinham dons incríveis. Eles podiam aparecer de um lugar e ir para outro. Eles podiam ir para um monte, em cima de um monte, ver o mar, né? Imagina os lugares mais paradisíacos do planeta. Era o paraíso do Éden. Servidos por anjos. E eles tinham dons. Podiam voar. Podiam fazer de tudo. Os animais estavam ali à disposição. Eles podiam brincar com todos os animais. Leões, tigres. As coisas mais lindas de animais estavam à disposição deles. Para eles curtir o dia inteiro. Ver os animais dando cria, os filhotinhos de todos os tipos de animais, estavam tudo ali à disposição deles, tudo mansinho para eles ficar. Dar comida na boca do animalzinho lá, do leão, do urso polar. Imagina, gente, quanta coisa para cuidar no planeta, quanta coisa maravilhosa. Mas só que daí eles estavam satisfeitos? Eles estavam satisfeitos? Estavam. Eles quiseram aquilo que eles não podiam. Vocês estão entendendo como que é a mente do ser humano? Nunca está satisfeito com aquilo que tem. Nunca é pequeno. Nunca sabe aproveitar aquilo que tem. Nunca é criança. Sempre quer ser mais. Acorda. Viveram no reino da divina vontade e não quiseram aproveitar as belezas e as maravilhas do reino. Não quiseram a felicidade. Queriam outra felicidade da que eles estavam inventando na cabeça deles que não existia. Não existia outra. Era só aquilo que eles estavam vivendo. Vocês estão entendendo como que é o ser humano? Como ele tem que se abaixar? Como ele tem que morrer e destruir essa vontade humana nojenta? Vocês estão entendendo como a vontade humana ela é uma deteriorizadora de vidas? Vocês estão entendendo como a vontade humana é uma porcaria? A vontade humana é o que você faz uma pessoa se separar do esposo, de um bom esposo. Faz a pessoa se separar, largar os seus filhos para ir morar com outro homem. Largar sua casa própria, um carro na garagem, com seu marido dentro de casa, né, com a vida que ela estava vivendo para trocar por uma porcaria de uma vida que ela nem sabe como vai ser, só porque ela não quer mais ficar com esse esposo, quer ir para outro. Ou o marido também, que tem a sua esposa, que tem a sua família, tem a sua casa, tem tudo, tá tudo certinho, bonitinho, e ele fica querendo outra pessoa. Vocês estão entendendo como a vontade humana é? Ela é desse jeito, ela é nojenta, ela é lixo. Lixo, tóxico. Quando a gente dá corda pra ela. Então, nada escapa da minha vontade divina, nem mesmo o inferno. Como eles não amaram na vida, eles são ou viveram como membros separados dela, mas sempre por dentro, não por fora. Agora, naquela prisão sombria, as alegrias, a felicidade, as bem-aventuranças, né, a prisão sombria da vontade humana, né? As alegrias, a felicidade, as bem-aventuranças da minha vontade são convertidas em dores e tormentos eternos. Imagina, você está lá no paraíso vendo aquele monte de coisa maravilhosa e você está chorando. Portanto, viver em minha vontade não é algo novo, como alguns acreditam. Todos vivem nela, bons e maus. Se você quer viver novamente, é o modo de vida vivendo como um estranho. Eles vivem só com parte dos bens que minha vontade divina possui e com razão merecem. Quem a reconhece como um ato contínuo da vida, que lhe dá domínio em todos os seus atos, porque viver nela é a santidade a todo instante que a criatura recebe, porque essa santidade dela ser pequena e amar tudo que acontece, amar tudo que Deus permite, amar toda essa beleza que o Senhor já deu, todas as coisas que Ele já colocou na terra, né? Já sabe que tudo está à sua disposição, né? E você já tem tudo à sua disposição para você amar, para você cuidar, para você, né, fazer melhorar tudo isso que você já tem, né? Pode-se dizer que cresce continuamente em santidade, mas a santidade assumida pela minha vontade, crescida junto com ela, para que sinta a minha vontade de viver mais do que sua própria vida. Por outro lado, aqueles que não vivem nela, apesar de estar dentro dela, não a reconhecem em todos os seus atos e vivem como se vivessem longe dela e não recebessem o ato contínuo de sua vida, apesar de tê-la. Gente, que triste, meu Deus do céu. Dessa maneira, a santidade de viver na minha vontade nunca é formada neles,
mas no máximo é a santidade de algumas circunstâncias, para que eles se lembrem que ela existe. De vez em quando, né, ele deixa, né, eles são vencidos por ela, numa circunstância, né, quando ela oprime uma necessidade deles, né, quando ela fala, não vou dar para você, você não vai ganhar na loteria. Você vai ganhar no bingo, mas na loteria não. Uma dor, uma cruz, você as ouve e exclama, a vontade divina será feita. E o resto de suas vidas, onde estava a minha vontade? Ela já não estava com eles, contribuindo para todos os seus atos? Ela já não estava com eles. E no resto de suas vidas, onde estava a minha vontade? Foi só nessa circunstância que a divina vontade falou mais alto? No momento do casamento deles, onde eles aceitaram aquela pessoa, agradeceram por aquela pessoa que eu coloquei na vida deles. Foi só naquele momento que a minha vontade divina aconteceu? Naquele momento que eles tiveram o filho deles, que foi tão feliz, aquele momento que você teve o seu filho, que nasceu aquela criança, que você curtiu ela do jeito que ela era, aceitou ela do jeito que ela era, as noites sem dormir, você falou, ai, que delícia. Ela já não estava com eles, contribuindo com todos os seus atos? Ela era, mas eles não a conheceram, não a reconheceram. Acontece com... Aí eu lembro daquela música, né? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E é a música da Teologia de Libertação, essa música, né? Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. É a música da Teologia da Libertação, mas fala uma verdade muito grande, né? Acontece como uma mãe que mora em seu palácio, que deu à luz a muitos filhos. Alguns permanecem sempre ao redor da mãe, que infunde os seus nobres caminhos aos filhos, nutre-os com a delicada e boa comida, e veste-os com roupas decentes, confia seus segredos e os torna herdeiros de seus bens. Pode-se dizer que a mãe vive nos filhos e os filhos na mãe. Eles se felicitam e se amam com amor inseparável. Aí você pergunta para mim, Aline, por acaso os índios, eles viviam na divina vontade, né, Aline? Eles vivem na divina vontade, esses índios bonzinhos, que curtem lá a natureza, vivem na natureza, né, e utilizam daquela natureza e não querem sair para a terra. Eles vivem na divina vontade, né, Aline? Com certeza eles vivem mais que a gente. E são felizes. Você vê que são felizes. São felizes. Mas, Aline, eles não conhecem Jesus, né? E tem que evangelizar eles, tal. E se evangelizar eles, eles não vão perder a divina vontade? Não. Só que o problema é que a gente, quando vai evangelizar os índios, a gente quer impor o nosso modo de vida, que é que eles vestem roupas, não aceita que eles sejam aquilo que eles são, né? Entendeu? Aí você vai falar pra mim assim, então o Papa tá certo. O Papa, quando ele permite aquela Pachamama, a forma deles cultuar a terra, não tem nada de errado. Se você for pensar bem, não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado. Eles são muito mais inocentes do que a gente. Muito mais inocentes que a gente. Eles não estão idolatrando nada. Eles valorizam a criação. Não estão idolatrando uma mãe terra no lugar de Deus. De forma alguma. Entendeu? Eles são muito simples. E viram a divina vontade se manifestar nessa realidade. De que a mãe terra dá tudo para eles. Dá tudo para eles. Eles não estão adorando. Se eles foram lá, para pensar, se eles foram lá no Vaticano, os índios foram lá no Vaticano, levar a sua cultura para apresentar para o Papa da Amazônia, nesse documento da Amazônia lá que foi criado. Se eles foram lá, saíram de suas tribos, que não tem televisão, naquela tribo que não tem nada, imagina assim, não tem nada, não tem televisão, não tem internet, não tem nada, eles vivem lá, né, na cultura deles, bonitinhos, quietinhos, felizes, né, não querem sair de lá, não querem mais, eles não estão na vontade humana, eles estão mais na vontade divina do que a gente.
Aí você vai e fala para eles, vocês são errados, vocês adoram a terra, a gente adora Jesus. Mentira, porque eles foram lá para poder receber a Eucaristia. Eles aceitaram Jesus que entrou na vida deles. A evangelização entrou na vida deles sem eles mudarem o que eles são. Porque Jesus, ele não vem para mudar o que você é, ele vem para melhorar você. E para fazer você ser pequeno como eles eram. É a gente que está querendo mais do que a gente, né? Querendo mudar as condições da terra. Querendo mudar e querer fazer diferente as coisas que já são perfeitas. É nós que queremos atrapalhar. Aí você vai falar pra mim que a Pachamama, ela é uma coisa absurda, uma idolatria, um lixo, tal. Gente, para pensar, gente. Não tem nada de errado nisso. Podem ficar contra mim, mas depois que vocês ouviram essa minha meditação, vocês vão ver que não tem nada de errado neles. Quem tem mais errado é você. Que quer um reino que já existe, que já está na terra, mas você quer melhorar essa coisa do seu jeito, do seu modo, que a sua vontade humana disse que tem que ser do seu jeito. Você olha para aquela árvore do bem e do mal, para aquela fruta, e você quer que seja daquele jeito. Tem que ser aquilo que você não conhece. Não pode ser aquilo que você conhece. Não pode ser aquilo que já está aqui. Você não quer aceitar o reino como ele é. Você está entendendo? Você quer sempre os milagres, os grandes prodígios do céu. Você quer o céu. Mas o céu só vai vir se você viver na divina vontade, filho. Só vai vir se você aceitar a vida como ela é e agradecer todos os dias por tudo que Deus te dá. Quando você for pequeno e você reconhecer o amor de Deus por você do jeito que Ele está te dando esse amor agora. Por isso que na vida na divina vontade não precisa exigir e pedir dons místicos. Não precisa. Os maiores dons estão no dom da divina vontade. O maior dom de todos é o dom da divina vontade. É você se abaixar e ser pequenininho como Deus quer. Criancinha. Para entrar na pátria celestial precisa ser criança, totalmente despido dessas vontades besta, idiota, vontade humana, que nunca está feliz com o que tem. Acorda. Tá? As outras crianças vivem no palácio da mãe, mas nem sempre estão ao seu redor. Elas sentem prazer lá de morar nos seus quartos distantes daquela mãe, portanto não aprendem seus nobres caminhos, não se vestem decentemente, os alimentos que tomam fazem mais mal do que bem, e se às vezes vão à mãe, não é por amor, mas por necessidade. Não é por amor, mas é por necessidade. Vão pedir as coisas para Deus no desespero, na hora que já está passando fome. É aquela conversa que eu já tive aqui, que Deus ele está à disposição, pronto para te dar tudo hoje, agora, nesse momento, e você não tem intimidade nenhuma. Não tem intimidade nenhuma com esse Deus. Enquanto está desesperado é que vai, pelo amor de Deus, o universo, conspira a favor de mim, por favor, conspira. Vem conspirar a favor de mim, universo. Eu preciso da sua ajuda agora. Tem gente que reza desse jeito. Forças do céu e da terra, deuses dos planos. Aí vai. Daí a grande diferença entre uma e outra dessas crianças. Apesar de tudo isso, ambos vivem no palácio da mãe. Assim é, todos vivem em minha vontade, mas somente quem quer viver dela vive nela como filhos de sua mãe. Todos os outros que vivem nela nem a conhecem. Outros vivem como estranhos e outros sabem que a ofendem. Nossa, já pensou? O que eu posso dizer disso? Todos vivem na minha vontade. Todos vivem na terra, gente. Todos vivem, né, dos bens que Deus dá. Das coisas que Deus dá pra gente aqui. Todos estão aqui. Mas só que a gente só quer muito. A gente só quer muito. A nossa vontade humana quer tudo. Quer um monte de coisa. E vivem nessas paixões, né, que ele falou aqui, né? Vivem nas paixões. Onde que ele fala das paixões aqui? Tem um trecho aqui. Paixões, fraquezas e misérias. Interessante isso que ele fala. A sua vontade humana, que a subjuga,
lhe dá o que ela possui, paixões, fraquezas e misérias. Nossa, esse trecho é muito importante. Não sei se eu pulei. Para que todos vivam nela, mas com essa diferença que com toda a sua vontade quer viver nela e é subjugado por seu domínio. Então, essa pessoa que quer viver nela, né, quer viver na divina vontade, é subjugado por seu domínio, o domínio da divina vontade. Você aceita as coisas como elas são, você é feliz, né, em ver Deus em todas as coisas simples do seu dia a dia, né? Você não fica desejando coisas que não tem, você aceita tudo como tem e vive dessa graça infinita. Se você não tem braço, você não tem perna, você não tem, né? Você consegue viver mesmo assim, tá? Se você tá faltando alguma coisa pra você, você vê a beleza mesmo assim na sua vida, porque você é pequeno. Aí tem a história daquele cara que não tem braço e perna, você precisa ver que maravilha que é o homem. Vai evangelizar. Tá aqui no nosso canal o vídeo dele. Maravilhoso, né? Vive como filha e como filho, é herdeiro de alegrias, de beleza, de riquezas dos bens de sua mãe, para que esta mãe divina tenha a intenção de belezar, enriquecer e fazer o seu filho se alegrar. Ao contrário, quem quer viver só pela vontade humana e não se deixa dominar pela divina vontade e vive nessa vida aí que sempre está com fome de tanta coisa, vive na santa vontade, mas não vive como filho, mas como um estranho, um estrangeiro. E todas as alegrias dessa pessoa, que ela poderia viver feliz e agradecida, são convertidos em amargura pela criatura. Riquezas na pobreza, belezas na feiura. Porque vivendo como uma estranha para esses, né, a divina vontade vivendo como estranha para eles, ela vive como parte dos bens que a minha vontade divina possui e com razão. Ela só vive com parte, não vive com toda a beleza da divina vontade, toda a felicidade que a divina vontade tem para dar, né? E com razão merece que nada possua de bem. E sua vontade humana, que a subjuga, lhe dá o que ela possui. Só as paixões, só quer essas paixões, essas fraquezas e misérias, né? Ela só fica olhando para as paixões que ela quer, as coisas que ela quer. Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito amar muito aquela pessoa, eu quero aquela pessoa, aquela, tem que ser aquela lá, tem que ser daquele jeito, como tem que ser aquela pessoa, tem que ser daquele jeito. Se ele não, aí se eu casei, não é aquela pessoa, vou procurar outro. Não tô satisfeita, eu quero outro homem. Tem que ser aquele homem que vai me dar sexo todos os dias, que é carinhoso, que limpa a casa, que é cozinheiro, que trabalha, que ganha dinheiro, que tem carro, que tem casa, que tem... né? Que tenha respeito por mim, que me respeita, que me elogia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que é carinhoso e que nunca tem violência, nunca... Fraquezas, né? Fraquezas porque, eu sou fraca, eu não consigo... né? Não consigo, ter paciência com aquela pessoa, eu fui trabalhar naquele lugar, que lugar insuportável, meu Deus do céu, eu queria trabalhar em outro lugar, eu queria ter a minha empresa, mas eu não consigo, as coisas não são fáceis, não dá, ele vive nessas fraquezas, sempre reclamando da vida, e nas misérias. Na miséria, mas porque eu não consigo, é muito difícil, esse mundo é muito difícil, eu queria de outro jeito, eu vou jogar na loteria, mas não consigo ganhar, é uma porcaria, nunca consigo ganhar nada, e fica na reclamação total, porque sempre quer mais, nunca tá feliz. E quando tem as coisas, fica pondo defeito, amém? É isso, gente, eu acho que eu já falei demais. Jesus, eu confio em vós, fiat, vem divina vontade reinar no meio de nós, vem divina vontade reinar no meio de nós, amém?